como Lisboa era uma espécie de centro de espionagem, tanto da parte do eixo como da parte dos aliados. Havia uma verdadeira guerra de espionagens. Inclusive, há muitos... Bom, Portugal também é pequeno, mas há muitos lugares ali que eu conheço muito bem, certos hotéis, ou assim, de mais luxo, enfim, além de serem hotéis, eram lugares onde as pessoas se encontravam, iam tomar alguma bebida, e isso continua até hoje, né? E ali havia encontros de espiões, havia espionagem, contra-espionagem, enfim. Por exemplo, há todo um problema com o herdeiro do trono, aquele que viria a renunciar, o Eduardo VIII, e que era uma presa muito querida pelos nazistas, e ele estava na Espanha, depois foi para Portugal, e o Churchill altamente preocupado que ele pudesse ser capturado. Enfim, é muito interessante. Portanto, isso não é uma novidade. Agora, eu acho que aqui essa informação é interessante, mas está um pouco parcial pelo seguinte. Eu já tinha lido há alguns meses atrás que não sei se você viu aí, que há uma expressão que diz que os espiões russos passaram informações exageradas que atrapalharam, por exemplo, a tentativa de fazer cair o Zelensky, a tentativa de tomar os prédios do governo logo nas primeiras horas da invasão. Bom, só que vamos aprofundar essa expressão informações exageradas. Ora, você não espera de um agente secreto que ele dê informações exageradas, porque se a operação de espionagem, se a operação de infiltração no campo adversário é algo de muito subtil, você não pode imaginar que o sujeito vai começar a passar informações exageradas. Seria a nulidade de um agente secreto. Não sei se você concorda comigo ou não. Mas, quer dizer, então você prepara um agente secreto para se infiltrar, e depois o sujeito começa a dar informações exageradas. Na realidade, a contra-espionagem ucraniana, ela passou informações que foram deglutidas por esses espiões e que eles passaram a Moscou. E uma das informações é que a população ia sair às ruas em apoio às tropas russas. Então, os russos, o Putin estava à espera de que, entrando militarmente na Ucrânia, as populações iam sair às ruas. Essa foi uma das contra-informações que a contra-espionagem ucraniana passou a esses agentes. A outra foi de que os militares dariam um golpe de Estado e derrubariam Zelensky e fariam um acordo militar com a Rússia. Não sei se você se lembra que 48 horas depois o Putin faz um discurso e diz: militares, derrubem o Zelensky e vamos fazer um acordo. Porque ele tinha essas informações. Então, o que você vê é que, se houve uma operação de espionagem da Rússia, houve uma operação de contra-espionagem ucraniana que, percebendo muitos desses infiltrados, passou informações propositais que eram falsas, ou que eram distorcidas e que atrapalharam em boa medida a questão da operação russa. Depois, outra coisa, nessas matérias que eu li, diz o seguinte: a operação que foi feita em Kiev, a descida no tal aeroporto, em que os russos conseguem primeiro tomar o aeroporto, depois perdem, depois tomam de novo, depois perdem. Eles perdem, e por quê? Porque havia muitas informações da espionagem ucraniana a respeito da operação que os russos estavam fazendo. E eles também tinham agentes próximos ao Putin. Então, eu acho que há um enfim, para quem gosta bastante disso, né,
há operações de espionagem e contra-espionagem dos dois lados e que, em boa medida, explicam certas situações. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena comparação entre a política externa do presidente Trump, comandada pelo secretário de Estado Mike Pompeo, e essas manobras do pessoal ligado ao Biden. Veja que a atitude do Trump e a atitude defendida pelo Mike Pompeo era de uma diplomacia forte, de uma diplomacia com segurança, de uma diplomacia clara, e veja que houve uma aproximação bastante grande com Taiwan durante o governo do presidente Trump, até aos últimos dias do governo, inclusive com uma viagem do Mike Pompeo, mas a China não tinha essas atitudes, porque ela sabia, ela dizia algumas coisas, mas ela sabia quem estava do outro lado. Inclusive, há uma história muito estranha, né? Desse general Milley, se não me engano o nome dele, que é uma das mais altas patentes das Forças Armadas Americanas, que teria garantido aos chineses que não permitiria as Forças Armadas não obedeceriam ao Trump caso houvesse um conflito com a China, o que é uma coisa extremamente grave, né? Bom, isso foi algo que saiu depois do Trump sair do poder e mostra bem as infiltrações dentro de todas as estruturas do Estado, né? Bom, mas a parte disso, eu pergunto o seguinte, o que neste momento leva a Nancy Pelosi, porque eu acho que nós não podemos esquecer da personagem, né? Nancy Pelosi é uma das pessoas uma das piores pessoas da cena pública americana. Uma católica progressista, católica entre mil aspas, né? Mas uma católica progressista, ferrenhamente a favor do aborto, e que agora vai liderar uma delegação do Congresso americano e propõe ir a Taiwan. Qual é a meta que ela tem com isso? É estranho que, segundo o noticiário, o próprio Joe Biden tinha recomendado que ela não fosse, segundo as informações oficiais. E o Pentágono também teria advertido para ela não ir. Então, qual é a finalidade que ela tem com essa ida? É reforçar Taiwan mesmo? Ou é dar um pretexto para a China se reforçar? Eu faço aqui uma conjectura, que também é uma conjectura apenas de materiais que eu li, de analistas internacionais, que dizem o seguinte: há uma crise interna muito forte dentro da China, que o Partido Comunista Chinês está tentando abafar de todos os modos, mas que, por exemplo, esses lockdowns incompreensíveis têm revelado isso. Há alguma coisa podre dentro da China. Bom, depois essa história das corridas aos bancos, por insolvência dos bancos, por causa da crise imobiliária, tudo isso é escondido pela China, ou pelo menos eles tentam esconder isso, e um desses analistas dizia o seguinte, que o Xi Jinping poderia procurar um conflito militar para tentar abafar essa crise interna e tentar se firmar no poder como ele quer. É uma conjectura, não estou dizendo que isso vai ser assim ou não, eu estou apenas dando aqui o que é o papel de uma análise. A análise não é feita de certezas, muitas vezes a análise é feita de dúvidas. Bom, essa atitude da Nancy Pelosi não reforça o próprio Xi Jinping? Ela
aparentemente é um desafio à China, mas ela não vai favorecer o endurecimento do regime do Xi Jinping? É uma pergunta que nós devemos fazer, sobretudo sendo a Nancy Pelosi quem é. Uma pessoa sempre ligada ao favorecimento daqueles que acabam prejudicando os Estados Unidos. Então, uma pergunta que eu me faço é essa: essa provocação é uma provocação séria ou uma provocação que ela sabe que terá um efeito contrário? Uma coisa que é um princípio que vai desde as relações pessoais até as relações internacionais. Essa agressividade da China, ninguém brinca com fogo e tal, é algo um pouco desmoralizante para a própria China, né? Porque é a mesma coisa que você dizer, olha, não se meta comigo, porque eu de repente saco uma arma. Bom, alguém que tenha um pouquinho mais de experiência diz assim, mas o sujeito aqui é um fala barato e fica ameaçando, mas não vai em lugar nenhum, né? Então, é preciso ter cuidado com essas coisas. Eu sempre aprendi que ninguém tira uma arma para não atirar. Se você saca a arma é para atirar, não para fazer ameaças e depois pôr a arma outra vez para dentro do coldre. Né? De um projeto espacial da China, falha, isso já diz muito o que é a China, né? Falha e depois eles não comunicam aos outros países onde vai cair o foguete que se rebentou. Eles não comentam, não dão dados internacionais para a comunidade internacional do que deu errado com eles e do que pode acontecer. E isso é uma constante no modo de atuar da China. Você falou aí do pandemônio. Eles fizeram a mesma coisa. O Mike Pompeo, o antigo secretário de Estado americano, ainda há poucos dias atrás fez um discurso num evento internacional em que ele diz o seguinte: não se esqueçam que o Xi Jinping tem nas costas a responsabilidade de milhões de mortos. A China não forneceu os dados, a China ocultou dados da doença, a China até hoje não permitiu uma investigação da própria OMS na China. E aí? Então é um modo sistemático da China atuar. E isso é muito grave mesmo, e mostra como a China não, o regime comunista chinês não é confiável. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: por que o Ocidente, por que tantas nações continuam a tratar a China como sendo um parceiro confiável? Quando eles não respeitam leis de comércio internacional, quando eles violam tratados, quando eles são agressivos na diplomacia deles, como você lembrou aí, com a questão da picadinha e com a questão do fornecimento de aparelhos e material de máscaras e outras coisas mais, condicionando as relações deles ao fornecimento desse material. E depois nós não podemos esquecer o seguinte: eu sei que não é notícia agora, mas uma investigação que já se prolonga há vários anos do FBI mostra que a Huawei tem sim, toda a aparelhagem 5G da Huawei tem a capacidade de espionagem e tem a capacidade até de interferência no sistema nuclear americano. Não sei se você vê o que é que isso quer dizer em matéria de gravidade. A movimentação do Elon Musk era uma movimentação de uma pessoa que tem ideias mais ou menos libertárias ou ideias liberais, assim, e que queria manter algo que seria o pressuposto das redes sociais, que era uma liberdade dentro de limites da lei, não é? Mas uma liberdade em que as pessoas pudessem realmente debater e realmente as redes sociais fossem, o caso concreto do Twitter, fosse um espaço em que não houvesse cerceamento de opinião. Ora,
O que está aqui em causa, e você leu essa notícia, é que o julgamento vai entrar num problema interno do Twitter, porque ele diz o seguinte: eles não querem revelar, mas eles têm muitas contas falsas. Pergunta, por que essas contas falsas? Por que eles não revelam que contas falsas são essas? E uma das, um dos, enfim, há algo muito sensível nisso aí, que é a questão das contas falsas que seguiriam, por exemplo, o Biden. Ou seja, há um interesse em criar uma inflação de contas. Vejam que eles é que nos acusam de sermos robôs, mas eles criam ou permitem robôs para seguir o Biden. Agora, vêm outras perguntas. E como é o ambiente interno de cerceamento da opinião, por exemplo, de conservadores? Não estou dizendo que o Elon Musk é um conservador, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que essa operação de compra e agora esse julgamento, eu tenho impressão, e disse isso, mas é uma impressão, que a manobra do Elon Musk desistir foi uma manobra apenas para jogar contra a parede o Twitter. Porque o Twitter agora vai ter que se explicar judicialmente porque é que ele não fornece os dados que estão no pré-acordo. Então, a meu ver, nós poderíamos ter algo de muito interessante nisso tudo, que é o seguinte: revelar as entranhas dessas big techs. Ou seja, revelar, no caso concreto a partir do Twitter, como é o sistema interno de censura da opinião. Por exemplo, nós já temos agora, a respeito dessa história da varíola do macaco, já dizendo que é preciso que as redes sociais censurem opiniões a esse respeito. Mas por quê? Por quê? Mas quem eles são? Eles agora são os censores da sociedade? As big techs são os censores da sociedade? Uma pergunta que eu fiz outro dia no Twitter: por que no Brasil não há uma investigação séria sobre as big techs? Por exemplo, todas as lives que falam do encontro do presidente da República com embaixadores estão sendo censuradas. O que é isso? Ele é o presidente da República, está falando com os embaixadores, que é uma coisa pública. É uma coisa pública. E faz parte da missão constitucional do presidente da República manter as relações exteriores. E isso está sendo censurado? Com que autoridade está sendo censurado? Agora, uma pergunta que eu me faço é o seguinte: onde estão as pessoas do executivo? Onde estão as pessoas que mexem com as coisas jurídicas para fazerem uma contraofensiva em relação a isso? Não, há inércia total. É uma inércia que é inexplicável. Por que esses absurdos não são contestados? Não dá para entender essa inércia, não dá. Por exemplo, falávamos há pouco do extremismo, né? Outro dia houve uma encenação de como matar o presidente da República, não em tese, mas em concreto. O que é que houve? Nada. Houve um miado de gato do ministro da Justiça, só para não dizer que não disse nada, e não aconteceu nada. Então, aqui no caso concreto, eu acho que o Elon Musk jogou o Twitter contra as cordas, porque o Twitter agora vai ter que explicar uma série de coisas em julgamento. Porque é claro que eles iam para um julgamento, mas eles agora vão ter que se explicar.